Olá, sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. O nosso pensamento para essa semana diz: o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Veja que, ao final de contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros, né? Então, que a gente possa pensar bastante sobre isso, né? De que nós temos que fazer o bem sem olhar a quem, né? Não importa se o outro não está tendo a mesma atitude do que nós e tal, vamos nós ser pessoas boas com o nosso próximo, né? Se o outro não está sendo tão legal, não está sendo uma pessoa tão boa, esse é problema dele com Deus, né? Vamos nós ser melhores a cada dia, ok? Na semana passada, a prof encerrou a nossa aula bem rapidinho, né? Falando sobre a lenda do Minotauro. E hoje a prof vai retomar um pouquinho, tá? Mas a base do nosso capítulo é a civilização persa, capítulo 9, página 142 a página 156, tá? Retomando um pouquinho lá de Creta, tá? Entre essa lenda do Minotauro que a prof contou para vocês na semana passada e os estudos de história, algumas coisas coincidem, né? Algumas coisas combinam. Então, seria lá a existência de um rei, tinha lá na história, e os vestígios arqueológicos também trazem isso. A questão da dominação de um povo e a superação dos gregos, que passam a controlar a ilha. Então, esses são fatos relacionados à lenda e às fontes históricas, tá? Os cretenses, eles tinham uma economia bastante diversificada, eles praticavam agricultura, fabricavam tecidos, cerâmicas e objetos de metal. E ainda, eles criaram uma ampla rede de comércio marítimo. Eles dominaram o mar Mediterrâneo antes dos fenícios. Tá? Em relação à cultura cretense, eles possuíam cerâmica, artesanato e afrescos bem elaborados. O sistema de escrita era de hieróglifos, mas até hoje ainda não conseguiram decifrar perfeitamente. Tá? E as mulheres podiam assumir diferentes funções. Elas podiam, digamos assim, conviver, podiam assumir funções políticas, né, práticas religiosas e tal. Funções políticas, administravam cargos administrativos e podiam viver livremente em espaços públicos como praças e arenas de jogos, diferente do que muitas outras civilizações antigas, né? E na religião, a principal divindade dos cretenses era representada por uma figura feminina conhecida como a Grande Mãe, que era símbolo da prosperidade e da fertilidade, tá? Então, isso é retomando um pouquinho sobre os cretenses da semana passada. Então, iniciando dessa semana, a civilização persa. Uma civilização que existiu praticamente aproximadamente 4 mil anos atrás. Os povos medos e persas, eles ocupavam uma região onde hoje fica o Irã. Ciro, um príncipe, unificou esses dois povos e criou um dos impérios que durou cerca de 200 anos. Tá? O Império Persa ele atingiu uma extensão tão grande que o seu território foi maior do que qualquer outro império daquela região. Tá? Para Ciro conseguir unificar esses dois povos, ele comandou uma rebelião, tá? E através dessa rebelião, vocês têm na pergunta, né? Por que a rebelião comandada por Ciro representa um fator histórico importante para a civilização persa? Porque essa rebelião comandada pelo Ciro permitiu que ele dominasse a região onde estavam os medos e os persas. E quando ele assume esse poder, ele unifica esses dois povos, formando um único império, que seria o Império Persa. A política e administração dos persas. Os persas, eles tinham uma relação bem diferente com os povos que eles conquistavam. E essa relação deles se dava por meio de alianças. Era bem diferente dos outros povos da antiguidade. Tá? Eles permitiam que os povos dominados continuassem falando a sua língua, continuassem seus costumes, as suas leis, os seus hábitos, as suas práticas religiosas. Tá? Mas, lógico, eles tinham seus administradores aí. Para governar esse grande império, os persas aperfeiçoaram o sistema administrativo que os medos tinham.
Além de dividir o território em satrapias, governados por sátrapas, como se fossem pedacinhos, né, partes, eles contavam ainda com os inspetores, que eram conhecidos como os olhos e os ouvidos do rei. Os inspetores, eles percorriam todo o território e prestavam atenção no que estava acontecendo. Eles eram responsáveis por conter revoltas, se acontecesse, eles faziam a cobrança dos tributos, que era pago sempre em ouro, eles recolhiam taxas sobre a produção agrícola e pecuária. Então, como se fosse assim, vamos pensar no estado do Paraná. O estado do Paraná é o Império Persa. Cada município é uma satrapia. Cada satrapia é governada por um sátrapa, por um prefeito. E, além de ter esses prefeitos em todas essas cidades, existiriam fiscais, olhos e ouvidos do rei, olhos e ouvidos do governador, por exemplo, tá? Essa ação dos inspetores, essa fiscalização, ela se tornou fácil porque foi criado um sistema unificado. Se utilizava uma moeda. Essa moeda era chamada de Dárico, porque ela foi criada no governo de Dário I. Tá? Essas moedas elas eram cunhadas em ouro prata e para facilitar a atividade comercial. Só que, no fundo, ela acabou servindo aí para acumular fortuna pessoal dos sátrapas. Né? Então, ela não atingiu exatamente aquilo que se esperava. Uma das coisas bem famosas, digamos assim, dos persas era o sistema de correio que eles criaram. Tem ali, o correio do rei persa era muito rápido por causa da sua organização. O cavalo do correio corria um trecho até passar o embrulho para um outro mensageiro montado num cavalo novo, pronto para disparar. Esse mensageiro, por sua vez, corria até o ponto de encontro com outro mensageiro. E assim acontecia por centenas de quilômetros, até que a encomenda chegava ao rei. Era como se fosse um cavalo único que nunca se cansava, né? Então, era uma boa estratégia que os persas criaram para agilizar, né, as informações, para agilizar o transporte, né, para o rei saber das coisas, aí inclusive dos seus inspetores. A economia, tá? Era baseada na agropecuária, eles irrigavam montanhas, criavam gado, exploravam minerais. O comércio passa a ser uma atividade importante, dá origem a uma rica camada de comerciantes. E eles usavam as rotas, as caravanas comerciais aí, né, do mar Mediterrâneo. E o comércio impulsionou a indústria de tecidos de luxo, joias, mosaico e tapetes de rara beleza, né? Os tapetes persas são os tapetes mais famosos que tem. O prof depois tem uma imagem para falar um pouquinho. As criações artísticas e intelectuais sofreram grande influência dos povos vizinhos. Os persas usavam, a princípio, a escrita cuneiforme, lembra aquela inventada pelos sumérios, e depois foi substituída por uma escrita alfabética. Na arquitetura, eles foram influenciados por construções babilônicas, construções egípcias e tal, e fizeram grandes monumentos, não templos, né, como no Egito e na Mesopotâmia, mas vários palácios aí, né? Os palácios reais, palácios de Knossos, por exemplo, né? Um palácio extremamente famoso aí dos persas. Aqui temos alguns objetos, né? Então, o azulejo, o vaso, o tapete. O tapete persa é um dos tapetes mais caros do mundo, né? Eles são produzidos de forma artesanal e não de forma industrial, como a gente compra os tapetes baratinhos aí, né? Então, é caríssimo o metro quadrado de um tapete persa. A religião, zoroastrismo ou mazdeísmo, tá? Eles tinham uma religião, então, que era dualista e que o universo seria dividido entre um deus bom, Arimã, e um deus mau, Arimã, e o deus bom, Ormus, que lutam até a vitória final do bem, tá? Eles tinham um livro sagrado, que era o Zend-Avesta. Os persas aceitavam a existência de duas divindades opostas, que estavam sempre em luta. O bem era o deus da luz e criador de todas as coisas da terra, e o mal, que era responsável pelas doenças e pelas desgraças do mundo, sendo o deus das trevas. A vitória final seria, né, a Urda Mazda, que lançaria Arimã num princípio.
Eles acreditavam também na imortalidade da alma e na ressurreição dos mortos e no juízo final. Tá? Aqui nós temos um símbolo, né, do Deus do bem. Lá no livro de vocês também vocês têm essa imagem aí lá na página 148. Tá? As guerras entre persas e gregos ficaram conhecidas como as guerras médicas. Tá? Por que guerras médicas? Tá? Eram guerras por hegemonia comercial no mar Mediterrâneo. Tá? Médicas porque os gregos conheciam os persas como medos, né? Então, os gregos e persas. Os gregos não conheciam os persas por persas, e sim por medos. Por isso, guerras médicas. Não tem nada a ver com médicos, né? Com medicina em si. É porque eles chamavam eles de medos. Duas batalhas dessas guerras médicas, uma delas a Batalha de Maratona, tá? Que foi vencida pelos atenienses, então gregos, né? Onde o enviado Fidípides teria corrido 42 quilômetros entre a cidade de Maratona e a cidade de Atenas para informar sobre a vitória grega. Quando ele teria chegado, né, ao local, ele teria caído morto. E por isso que hoje as competições de longa distância, né, são conhecidas como maratonas, em homenagem a essa batalha aí de maratona. Existiu também a Batalha de Termópilas, que aconteceu num desfiladeiro na Grécia Central. Essa foi entre os persas e os espartanos. Essa foi uma das que os persas então ganharam. E em 479 a.C., os gregos acabam vitoriosos nas batalhas de Plateia e de Mycale, levando a derrota definitiva, então, dos persas. Tá? O que nós temos dos persas, algumas coisas, né, que os historiadores, então, dizem que os persas inventaram, né? O eficiente sistema de governo, os tijolos de pedra, domesticação de cabras, teria inventado um otar, que seria um ancestral do violão, o pêssego, espinafre, galinha, teriam saído da Pérsia para a Europa. A palavra mágico ou mago vem da Pérsia também, que mag era o nome dado aos sacerdotes dominantes. Eles inventaram o polo, o esporte, né? E o gamão, que é um jogo de tabuleiro. E ainda alguns historiadores dizem que o moinho também seria uma herança persa, tá? Então, isso pode estar mudando aí, mas algumas coisas que nós teríamos herdado dos persas, tá? A atividade da semana, então no livro, vocês vão ler o capítulo 9, Civilização Persa, fazer o exercício questão invertida. Quem prestou atenção no vídeo vai ter uma resposta aí. E você é o historiador, página 145 e página 147. Para apostar no AVA, vocês vão ler a reflexão que tem na página 153 e 154, vão responder no caderno. Quais as diferenças e semelhanças com a vida no Brasil? Vão tirar uma foto dessa resposta e vão postar no AVA, tá? Esse texto da 153 e 154, ela fala sobre o Irã. Como que é a vida no Irã e aí a relação, né, da vida, o dia a dia dos jovens iranianos, que é bem diferente do nosso, tá? E aí vocês vão ver lá, bem no finalzinho do texto, na 154. O texto apresentado mostra um pouco da realidade atual do Irã, país localizado onde ficava a antiga civilização persa. E aí, quais seriam as diferenças e semelhanças com a vida no Brasil? Como era a vida deles e como é a nossa vida, tá? Vão copiar a pergunta, vão copiar esse enunciado no caderno, copiar essa perguntinha, fazer a resposta, tirar foto e postar no AVA. Ok, meus queridos? Até a semana que vem. Fiquem bem.